Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele juntos, desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 a 5, que diz: Foi dito a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. Ao lermos esses versículos, temos que referenciar o contexto, pois nele revela todo o acontecimento daquilo que estava vivendo Davi. Ele estava sendo perseguido por Saul, e o exército do rei era muito maior. Mas Davi estava fazendo tudo conforme a vontade do Senhor e a direção do Senhor. E chegando ao conhecimento de Davi que a cidade de Keila estava sendo atacada, se prontificou em buscar a presença do Senhor para ter uma resposta. Pense comigo. Quem era o rei? Não era Saul? Mas por que foi colocado no coração de Davi? Porque o Senhor falou com Davi e não falou com Saul em relação a Keila. Pense sobre isso, pois, muitas vezes, uma mente ocupada, preocupada em se vingar ou correr atrás de algo, nunca ouvirá a voz do Senhor. Observe que, mesmo diante de uma perseguição ou uma afronta, o Senhor te prepara para ajudar aquele que necessita. Aqui, precisamos fazer uma reflexão. Davi estava perguntando ao Senhor se ele deveria ajudar e ir guerrear contra os filisteus ou somente observar. Pois atualmente tem muito daquele negócio de estou fazendo a vontade de Deus, mas foi o Senhor que mandou, ou você optou por escolher a vontade de Deus para satisfazer a sua. Davi não podia correr esse risco, porque ao contrário de uma atitude orgulhosa de fazermos a nossa vontade dizendo que é a de Deus, se ele fizesse isso, todos seriam mortos. Por isso que consultou ao Senhor sobre aquele caso, mesmo diante de toda a pressão e mesmo sabendo que corria o risco de todo o exército de Saul estar ali, o pegar. O Senhor respondeu que sim, que ele poderia ir, que não haveria problema. Mas Davi, ao dizer isso aos soldados, recebeu a seguinte resposta: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Imagine Davi recebendo a ordem do Senhor de ir e que o Senhor estaria lutando com eles. E ao passar isso para os seus soldados, ver todos com medo e já derrotados. Assim, muitas vezes o Senhor nos prova e nos faz passar pelo processo da dependência a Ele, para saber se estamos confiando na força do seu braço ou se queremos obedecer à voz do Senhor. Pois, mesmo com medo, entenda, se nós o obedecermos, nós veremos a glória dele em tudo o que fizermos. Muitos em nossa volta, e pode ser até você agora mesmo, diante daquilo que o Senhor diz, esse negócio é muito grande para mim. Não preciso crescer desse jeito. Do jeito que eu estou já tá bom. Meu sonho é fazer isso e está tudo bem.
Ah, mas eu aprendi que tem que ser dessa maneira, então não tem necessidade de mudar. Mas o Senhor, assim como fez com Davi, faz você perceber algo. Busque a presença do Senhor e ouça a sua voz. Pode existir medo, mas obedeça. Pode haver julgamento por causa do problema, mas obedeça. Pode até estar com o coração derrotado, mas obedeça. Porque mesmo você sendo um líder, como Davi, ou um soldado, como os dele, a importância de consultar, perguntar, ouvir e obedecer é necessária. Mesmo diante da negativa dos soldados, Davi foi e consultou ao Senhor novamente. E o Senhor reiterou, reafirmou e disse novamente: vá, levanta-te, dispõe-te. Ou seja, pare de arrumar desculpas para obedecer a ordem que eu te dei, pois estamos em uma batalha e cada conquista exige esforço, dedicação, estratégia e obediência. Quando nossos olhos estão abertos para aquilo que o Senhor disse, mesmo que haja medo, isso é superado pela presença do Senhor revelada pela obediência. Portanto, não se precipite diante dos obstáculos, das provas, das dificuldades ou até mesmo dos processos da vida, pois é no entendimento daquilo que estamos vivendo que se revela a intenção do coração do Senhor. O Senhor sempre te fará mais que vencedor se estiver no lugar da obediência. Não adianta querer falar de conquista sem obedecer a sua voz. Davi teve que consultar o Senhor 2 vezes para ter certeza daquilo que o Senhor disse. Mas não porque ele não cria, mas por causa dos soldados que estavam com medo. Mas ele sabia que o Deus que ele cria é o Senhor dos exércitos. Todo ânimo é recobrado quando saímos da zona de conforto do natural e ouvimos a voz do Senhor e agimos pela fé. Começamos a caminhar diante da palavra que foi liberada e não duvidamos mesmo diante de um forte inimigo. Pois, com a ordem do Senhor estabelecida e liberada, a quem temeremos? Que hoje você pare e pense. Sua intimidade e relacionamento com o Senhor te faz ouvir a voz dele? Ou você continua ouvindo seu medo, suas convicções, seus traumas, sua ideologia de um bom cristão religioso? Pense sobre isso, pois o Espírito Santo não brinca de ordenar aquilo que não é para fazer só para te manter na mesma situação. Tudo que ele te diz é para crescimento, multiplicação, arrependimento, conversão e santificação. Tudo é para alinhar a sua vida, o seu comportamento e a sua fé no Senhor. Que possamos ouvir a voz do Senhor nitidamente, sem querer colocar nosso ponto de vista, mas obedecer e fazer multiplicar aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Ouça, busque, ouça de novo e tenha a certeza daquilo que o Senhor está te ordenando a fazer. Não pela sua concepção, mas pela santidade ao Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de ter esta condição de respirar. Esta condição, Senhor querido, de ter, Senhor, esta facilidade hoje de abrir os nossos olhos, de poder sentir novamente, Pai, este ar, Pai, de vida, de poder, Senhor, nos conectar e ouvir a sua voz de uma maneira gloriosa, de poder saber que o Senhor está no controle de tudo e está nos aperfeiçoando cada dia mais. Então, Pai, diante da sua face e da sua presença, nós pedimos perdão. Perdão por muitas vezes querermos fazer tudo conforme nós achamos e não conforme aquilo que o Senhor nos direcionou para fazer. Mas, Pai, não nos deixe
ou não mantenha, Pai, ou melhor, não nos mantenha, Senhor, diante, Senhor, do medo, muitas vezes paralisados diante da situação, do problema, das circunstâncias, mas, Pai, faça-nos enxergar tudo que o Senhor tem preparado para nós, na dimensão do seu sobrenatural, fazendo com que a sua graça e a sua glória, Senhor, sejam tão abundantes, que todos, Pai, fiquem perplexos diante daquilo que o Senhor tem, Pai, feito através das nossas vidas. Desde já quebra, Pai, todo encantamento, todo jugo, seta, dardo, laço, toda a religiosidade, tudo aquilo que foi, Senhor, colocado na cabeça, Senhor, ou na mente das pessoas para eles poderem, Senhor, somente chegar até aquilo, Pai, que em nome de Jesus que isso esteja destruído e que eles cresçam. Mas cresçam, Senhor, na dimensão daquilo que o Senhor tem preparado, não do modo que eles acham, porque, Senhor querido, tudo que tem sido preparado, é preparado, Pai, para nós nos desenvolvermos, nós crescermos e vermos, Pai, contemplarmos a presença da sua glória em tudo que fizermos. E o Senhor quer nos colocar, Pai, em lugares cada dia mais altos e colocar-nos, ó Senhor, no lugar que o Senhor assim preparou. Não para que haja ou ative qualquer tipo de orgulho, mas antes para que o seu nome seja visto, exaltado e glorificado, Senhor. Somos gratos a Ti por mais este dia. Que o Seu reino venha, Pai. Que o Senhor nos livre de todo mal e de toda tentação. Que não falte o pão na mesa, Senhor querido, do Teu Filho, mas que antes a Sua presença seja tão real, a ponto de todos ficarem impactados, Pai, diante, Senhor, desta maravilhosa graça e maravilhosa glória, Senhor. Consagramos tudo diante do seu altar, consagramos este dia, consagramos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, consagramos as nossas ações, para que o seu nome, Pai, somente o seu nome, seja glorificado e exaltado. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos, consagramos todos os nossos sentidos, consagramos tudo diante de ti, para louvor da sua glória. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólico Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.